pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado em dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro passou a valer a partir dessa última quinta-feira, dia 23 de dezembro. A nova legislação altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Esse pacote do anticrime começou a valer e a gente vai trazer um pouquinho agora de como que irá funcionar esse novo pacote. Confira. Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. O pacote é resultado da reunião de propostas elaboradas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 4 dispositivos que fazem parte do pacote não terão aplicação imediata. Eles foram suspensos por tempo indeterminado pelo vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, relator de 4 ações sobre o tema. A suspensão vale até que o tema seja analisado no plenário do Supremo. A data desse julgamento ainda não foi marcada. Foram suspensos a criação do juiz de garantias, que atua apenas na fase de instrução do processo, diferente do juiz que vai atuar no julgamento propriamente dito. Novas regras para o arquivamento de inquéritos, a ilegalidade de prisões, caso os detidos não passem pela audiência de custódia em até 24 horas. A proibição de que juízes decidam processos nos quais acessaram provas consideradas inadmissíveis, são alguns que foram suspensos. No pacote anticrime, terá a nova lei, onde será maior o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, ou seja, de prisão de 30 para 40 anos. Mesmo que uma pessoa seja condenada por outros crimes, o prazo máximo de permanência na prisão será de 40 anos. Agentes de segurança que previnem agressões ou risco de agressões de bandidos e reféns durante crimes poderão ser enquadrados no conceito de legítima defesa, ou seja, podem não responder por estas reações contra criminosos. Depois da decisão do Tribunal do Júri, o cumprimento da pena passará a ser imediato para crimes com pena igual ou maior que 15 anos. O Tribunal do Júri, pela Constituição, julga crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, um homicídio em que houve a intenção do criminoso de matar. Também há no pacote anticrime novas regras para progresso de regime. A progressão de regime de cumprimento de pena fechado, aberto ou semiaberto terá mudanças. Pelo texto, o condenado vai mudar do regime mais restrito para um mais brando, de acordo com os percentuais da pena já cumpridos por ele, de acordo com percentuais de pena já cumprido por ele e com o tipo de crime cometido. Os percentuais vão variar de 16% para o condenado por crime sem violência ou grave ameaça e até 70% da pena para o condenado reincidente por crime hediondo ou equiparado com resultado de morte. A lei criou mais um requisito para a concessão de liberdade condicional. Para obter o benefício, o condenado não pode cometer falta grave nos últimos 12 meses. O texto proíbe também a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que resultaram em morte. A saída temporária é um benefício concedido a quem cumpre pena em regime semiaberto em datas específicas. Começaram a valer também as novas regras sobre a delação premiada, acordo em que o investigado se compromete a prestar informações em troca de uma punição menor. A negociação para a delação premiada será sigilosa e terá necessariamente o acompanhamento do advogado do investigado. A delação poderá ser negada por meio de decisão fundamentada. O texto estabelece ainda que em todas as fases do processo, o réu delatado deve ter a oportunidade de se defender após o fim do prazo da manifestação do réu que delatou. No ano passado, o STF, por maioria dos votos, entendeu que em ações penais envolvendo os dois tipos de acusados, quem foi delatado tem direito a apresentar suas alegações finais depois dos réus colaboradores. As negociações e a própria delação devem ser gravadas. Além disso, o texto impede que alguns procedimentos sejam realizados tendo apenas como base a delação, concessão de medidas cautelares, recebimento de denúncia ou decisão em sentença coordenatória.
A lei prevê também rescisão de acordos de delação já homologados em caso de omissão dolosa de informações por parte do acusado que delatou. Presos perigosos vão permanecer mais tempo em presídios federais. Até então, a lei que estava em vigor previa prazo máximo de 360 dias. A nova regra aumenta o período para 3 anos, renováveis por iguais períodos, havendo solicitação motivada do juiz. Além dessas alterações que houveram nas leis, novas leis também foram criadas e o brasileiro, na verdade, muitas pessoas ficaram satisfeitas com as medidas que foram tomadas, as novas leis, as alterações que houveram no pacote anticrime. Alexandre Scheffler para a redação do Balanço Geral.